Bora falar de Corinthians, que está vivo na Copa Sul-Americana após a vitória por 1-0 contra o Racing ontem lá no Uruguai. Resultado que mantém o Corinthians, que leva o Corinthians à segunda colocação e depende apenas de si agora. O Corinthians depende apenas dele para avançar à próxima fase da competição sul-americana. Vamos falar sobre isso, o que o Corinthians precisa fazer, né, para garantir esta vaga. Vamos falar também sobre Dorival Júnior, que reconheceu o baixo rendimento da equipe contra o Racing, mas enalteceu muito o resultado. Era a vitória que interessava, mas o Dorival acredita que ainda é um processo, né, de início, de conhecimento do elenco. E vamos falar também já projetando o clássico contra o Santos, Garro, a situação, Memphis, Ranielli, enfim, vamos falar de tudo isso a partir de agora, aqui no 12 em Campo. Inscreva-se no canal, bora falar de Corinthians. Muito bem, começando falando sobre a vitória ontem, 1-0 sobre o Racing, o time totalmente mexido, totalmente reserva, né? Pelo menos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Dorival fez algumas alterações, colocando Yuri Alberto, Carrijo, Coronado, e foi justamente até dos pés do Carrijo que saiu o gol de bico, de biquinho do Matheus Bidu, que vale, gol de bico também vale. E esse gol garantiu a vitória. Bom, o Corinthians teve uma atuação muito contestada pelos torcedores, né? O time teve muita dificuldade, teve muita morosidade, foi um time muitas vezes lento na transição, mas o Dorival também reconheceu isso, disse que realmente teve algumas dificuldades e que isso tem que melhorar. Então, é uma situação que o Dorival tem percebido, com relação ao rendimento da equipe. Mesmo sendo uma equipe reserva, mesmo sendo uma equipe totalmente alternativa, tinha que ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de movimentação, um pouco mais de criatividade. Claro que ontem o time começou com 3 volantes, né? Não tinha quem criasse ali no meio-campo. Mas, mesmo assim, o Dorival não gostou, né, do rendimento da equipe. Mas, repito, valorizou e muito o resultado. Resultado que levou o Corinthians à segunda colocação do Grupo C da Copa Sul-Americana, agora com 8 pontos ganhos. O Huracan, que é o nosso próximo adversário, tem 11 pontos ganhos. Todos os times ali com 5 jogos, Huracan, Corinthians, América de Cali e Racing já eliminado. O Corinthians com 8 pontos, América de Cali em terceiro com 7. Bom, e o que o Corinthians precisa para avançar e não depender de nada? Tem que vencer o Huracan no próximo jogo, dia 27 de maio, 9h30 da noite lá na Argentina. Mas vencer por uma diferença de 4 gols para avançar direto. Caso vença por 3 gols de diferença, aí, claro que vai garantir a segunda colocação do grupo e vai aos playoffs contra os terceiros melhores colocados da Copa Libertadores da América. Então, o Corinthians, com uma vitória simples, 1-0, garante o segundo lugar e vai aos playoffs, garantindo uma vitória por 4 gols de diferença, o que, convenhamos, não será fácil contra a equipe do Huracan. O Huracan levou 2 gols apenas na competição, então não é uma equipe tão fácil de vencer por um saldo de gols muito grande. Mas, enfim, é futebol, tudo é possível, mas esse é o cenário para que o Corinthians consiga avançar à próxima fase da competição. E aí, você acredita na classificação e por uma vitória, por 4 gols de diferença? Quero saber a sua opinião, comenta aí. Bom, o Corinthians já começa a projetar o jogo contra o Santos a partir de hoje, clássico, próximo domingo, 4 horas da tarde, Neoquímica Arena, aquele dia gostoso, né? Domingão, 4 da tarde, tem cara de clássico. E o Corinthians, obviamente, precisa dar uma melhorada em termos de campeonato brasileiro, precisa vencer, para também não ficar tão ali, começa a ficar mais próximo da zona do rebaixamento. Né? Apesar de estar no meio da tabela, a diferença de pontos para a zona do rebaixamento e para uma
um possível G6, G5 ali, ela é muito pequena. Às vezes uma vitória poderá levar o Corinthians ao G5, ao G6. Uma derrota, dependendo, obviamente, de outros resultados, poderá levar o Corinthians muito perto da zona do rebaixamento. Então é um meio da tabela muito perigoso. Claro que contra o Santos, o Dorival deve voltar com o time considerado titular. E muitos me perguntam, mas qual é o time titular? Eu não acho essa resposta tão difícil. Né? O time titular é Hugo Souza, hoje é Mateuzinho, o André Ramalho, muito provavelmente. Pode ser o Tchoca ontem fez uma partida segura, né? De repente ele é mantido no time, Angileri volta à lateral esquerda, né? Vamos falar de meio campo, o Ranielli, já eu vou falar sobre ele, Memphis e Garro, mas é uma possibilidade. Tem José Martínez, tem o Carrijo, o Yuri Alberto, enfim, basicamente é o time titular do Corinthians. Vamos lá. Contra o Racing, não tivemos o Gustavo Henrique, esse segue fora ainda, se recuperando de uma cirurgia, né, de hérnia inguinal, então segue em recuperação. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, após o Timão aí vencer o Racing no Uruguai ontem por 1-0, gol de Matheus Bidu, o Corinthians começou hoje a preparação para enfrentar o Santos domingo 4 da tarde na Neoquímica Arena. Corinthians onde jogou com um time praticamente, não é alternativo, é um time praticamente todo reserva. Alguns titulares entraram no segundo tempo. E Roberto, Carrillo, mas o início do jogo foi com o time totalmente titular. O Dorival Júnior sabe que o time não está jogando nada. O Corinthians não consegue performar. Sai treinador, entra treinador e o Corinthians continua jogando mal. É um time muito cansado, é um time sem alternativa. Porque quando o Corinthians joga com time reserva, não tem jogadas. Joga com o time titular, não tem jogada. A gente viu contra o Mirassol. Corinthians é um catado em campo. Ontem, na Sul-Americana contra o Racing, foi muito mal. Dorival entendeu que o time não tá jogando nada, mas, assim, comemorou, ressaltou a vitória do Corinthians por 1-0, porque dá ao Corinthians a possibilidade de classificação. O próximo jogo é o Huracan. Precisa vencer e com a diferença de gols, né, acima de 4 gols. Acho praticamente impossível. O ataque do Corinthians tá marcando muito pouco gol e a defesa tá sofrendo muito gol. Apesar que ontem João Pedro Tchoca jogou bem. Não sei se ele será mantido para o jogo contra o Santos, mas o Corinthians tem alguns retornos. Por exemplo, acredito eu que Ranielli joga contra o Santos no domingo. Memphis Depay sofreu uma lesão no tornozelo, mas o departamento médico está empenhado para o Memphis Depay voltar. Acredito eu que vai voltar também contra o Santos. São jogadores importantíssimos. O Corinthians tá mal com Memphis Depay, com Ranieri. Sem eles é muito pior. É muito pior. E o Santos está na zona de rebaixamento. Se o Corinthians ganhar, dá uma levada boa na tabela. E se perder, vai ficar lá praticamente na zona de rebaixamento. Então, é um jogo importantíssimo que Dorival Júnior precisa escalar um time acertadinho, compactado, para ganhar do Santos. Kaique foi relacionado ontem, né? Garoto que tem 21 anos. Garoto não, um homem de 21 anos, né? Foi relacionado ontem. Dorival tem gostado dele nos treinamentos, né? E acredito eu que o Corinthians, na próxima janela, precisa reforçar. Não sei se vai reforçar, porque o presidente Augusto Melo estava para Brasília, né? Tentando aí conversar com os ministros, para dizer que se melhorar o futebol brasileiro, Augusto tem que pensar primeiro em melhorar o futebol do Corinthians, que tá péssimo. Fabinho Soldado tá sozinho aí tentando fazer contratação, mas com Augusto aí envolvido na data do impeachment, Corinthians praticamente avisou os empresários e cancelou algumas contratações. Infelizmente, mas é a realidade, né? Corinthians, por enquanto, não vai contratar ninguém, porque já pode começar a negociação nas tratativas. Porém, não pode, né? Já pode deixar algumas coisas adiantadas. Então, Fabinho Soldado tá sozinho. Augusto Melo tá preocupado com a gestão do Corinthians, que tá uma bagunça. O Augusto me parece muito amador, né? Para dirigir
um time da grandeza do Corinthians. Então, reforço e esquece. O Corinthians, Dorival vai ter que se virar com o que tem mesmo. E nesse momento, o que tem é pouco para a grandeza do Corinthians, para as competições que o Corinthians está disputando, né? Sul-Americana, Libertadores já saiu, né, de forma precoce, foi eliminado. Copa do Brasil, Brasileirão. Então o Corinthians tem um elenco pequeno para essas 3 competições, apesar de que tem uma folha salarial milionária de praticamente 26 milhões de reais por mês. O Corinthians era para entregar mais. Grande jogador que o Corinthians tem, mas ó, não tá rendendo. Tá mal. O Roberto tá mal, Memphis Depay tá mal, o Hugo Souza tá mal, o Fabrício Angileri deu uma caída, Mateuzinho praticamente é todo jogo mal. Então o Corinthians tá em baixa. E no momento muito importante do campeonato, no momento que o Corinthians precisaria alcançar essa Sul-Americana, tendo em vista que é uma competição inédita para o Corinthians, deveria já ter ganhado, não ganhou. E esse ano acredito eu que o Corinthians não vai se classificar. Talvez vai lá para um playoff, né? Mas é o máximo, porque ganhar de 4 do Huracan, o Huracan só levou 2 gols, acho que é uma missão praticamente impossível. O time do Corinthians precisa melhorar, o Augusto Melo precisa focar nessas contratações e trazer bons jogadores para que a gente possa montar um time forte, um time competitivo, não apenas um time e um elenco aí mais qualificado. Fabinho tá lutando, Dorival pediu de 5 a 6 reforços, né? Mas não sei até quando o Dorival vai aguentar essa bomba aí, porque o Corinthians, infelizmente, tá muito mal. Tá difícil ver o Corinthians jogar, não tem jogadas, né? Não precisa melhorar. A nossa defesa é uma das piores de todos os tempos. Eu, sinceramente, já vi um Corinthians de 98, né, com Gamarra no gol, com Gamarra na zaga, Dida no gol, né? Nosso goleiro é muito bom, mas o sistema defensivo é fraco. Então respinga tudo em Hugo Souza. Chega um momento que ele não consegue segurar a bronca. Infelizmente, mas é a realidade. Gente, quero finalizar o vídeo agradecendo pelo carinho, pelo apoio e pedir a todos vocês que nos acompanham no canal que deixem um comentário no vídeo, deixe um like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.